Olá pessoal, então tá aqui o traje oficial dos missionários de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu fui um missionário de 2004 a 2006 na Missão Brasil Belém. Tá aqui, ó, minha plaqueta. Vamos tirar essa gravata aqui, né? Se passou muito tempo de lá pra cá. E é interessante que me perguntaram uma vez se por acaso eu não tinha ido por livre escolha, afinal eu sou livre. Então eu disse, olha, eu não tinha a escolha de não ir, né? Se eu não fosse, eu seria taxado como um mormon de segunda classe. E as pessoas olhariam para mim e especulariam quais os motivos que eu não fui. Eu quebrei a lei da castidade, eu tenho algum problema sério de saúde, né? Alguma coisa assim. Então, eu não tinha a escolha de não ir. E se não fosse, você ia ter dificuldade de encontrar sua eleita, porque nenhuma moça digna escolheria um homem que não escolheu servir a missão, né? Hoje eu uso óculos e vamos então falar sobre esse aspecto. Muitos falam sobre os aspectos históricos, doutrinários, de sucessão, de sacerdócio, de coerência. Existe muita coisa a respeito disso e vocês podem pesquisar sobre isso facilmente. Eu queria abordar o aspecto psicológico e ético da associação religiosa em questão, tá? Então, muitos dizem, a pessoa entra livremente na igreja mormon e é livre para escolher sair e quando sair, né? Então, a questão é, essa pergunta de fato existe? Essa liberdade de fato existe? De escolher entrar, escolher sair, ir lá dentro escolher o que fazer ou não fazer de acordo com o que é pedido e ensinado? Então, mesmo doutrinariamente, existe um entendimento entre os membros mais antigos e mais ortodoxos, que a partir do momento que você decide entrar na igreja e aceita o sacerdócio, faz os convênios do templo, você voluntariamente abdica do seu livre-arbítrio e deixa o livre-arbítrio nas mãos de Deus, que no caso é representado pela igreja e seus líderes. Então você não tem mais o arbítrio, o seu arbítrio não é mais livre, você tem que aquecer todas as demandas feitas dentro da igreja, tá? Então, como isso é feito? Será que é um exagero dizer que o mormon não é livre? Ou a pessoa que entra nessa religião perdeu a liberdade? Então, imagine uma situação. Você está na rua e um homem lhe aborda com um revólver e aponta para sua cabeça e diz, me dê 10% do seu rendimento deste mês. Você é livre? Você é livre. Você pode dizer, não vou dar, e levar um tiro na cabeça. Você é livre para dar. Então você é livre. Claro que não, você perdeu a liberdade. Você tem medo de uma consequência que você não tem poder sobre ela, tá? Então isso é perda da liberdade, é que as consequências fogem do seu controle. As suas escolhas estão vinculadas a coisas que você não tem mais controle, tá? Então, digamos que a pessoa chega e diz, olha, eu estou com um revólver aqui dentro da minha roupa, eu quero que você me dê 10% do seu dinheiro. Então você nem está vendo aquela arma, mas você acredita naquele bandido e não quer correr o risco. Você é livre para não dar o dinheiro? Ele fez você acreditar que tem uma arma. E ele tem lá aquela arma guardada, escondida. Vamos para uma outra situação. A pessoa não tem a arma escondida e diz para você, olha, eu estou com a arma aqui, eu quero que você me dê 10% do seu rendimento mensal. Então, ele está contando uma mentira, mas fazendo você acreditar nisso. E você é livre nessa situação?
Agora, digamos que tem uma pessoa tão ardilosa, tão inteligente, que consegue fazer você acreditar ao longo de anos que a sua vida neste mundo mortal vale pouco comparado à sua alma eterna e que ele tem todos os poderes e autoridade para dizer para onde sua alma eterna vai, e você pode receber todas as bênçãos e riquezas do mundo eterno se você fizer tudo de acordo com o que ele está dizendo. E ele usa técnicas e mecanismos de controle e psicológico, controle mental sobre você. Sem você saber, sem a sua permissão, sem você saber que esses controles estão sendo utilizados. E sempre que você questiona se existe algum tipo de mecanismo utilizado, diz que não. Então nunca isso é revelado para você. Você é livre. Então eu queria indicar para vocês uma literatura específica sobre o assunto, tá? Então, existe este pesquisador aqui, Leon Festinger. Ele pesquisou a dissonância cognitiva. Vocês podem ver vídeos dele no YouTube. É muito bom esse livro. Você também tem esse livro aqui disponível em português, A Espiral do Silêncio. Pode esclarecer muitas coisas sobre esses mecanismos de controle. Os livros de Cialdini, tem vários em português, esse é um deles, muito bom também, você pode aprender bastante. Tem esse livro aqui, de Steven Hassan, que é um especialista sobre controle mental dentro de cultos, tá? Então, uma literatura muito enriquecedora, muito útil. E esse livro daqui também, que aborda especificamente o combate ao controle mental dentro dos cultos. Então, quando eu disse publicamente que saí da igreja, eu pensei que várias pessoas iriam vir até mim e perguntar o porquê, o que foi que aconteceu, o que você encontrou, Isaac? Será que eu também estou sendo enganado e não sabia? Será que você encontrou alguma coisa escondida aqui? Mas pouquíssimos fizeram isso dentro da grande quantidade de pessoas que eu conheço dentro da igreja. E isso me deixou chocado, me deixou em alerta, na verdade. Eu fiquei pensando, como é possível? Como é que as pessoas não vêm perguntar, não querem saber? Será que acham que eu tomei uma atitude desprovida de ponderação? Logo eu, que sempre procurei ser uma pessoa ponderada e cuidadosa e estudiosa. Então, eu comecei a pesquisar os aspectos psicológicos dentro disso. E encontrei. Quando eu comecei a pesquisar, eu me deparei com esse livro aqui. E eu me assustei, porque é muito chocante, né? O templo santo, mormon, sendo fragmentado, entrando em colapso. E eu me assustei e eu não quis nem ver a capa desse livro. Eu achei um absurdo, uma falta de respeito com a religião dos outros. Mas depois eu vi que era um livro sério, com muito fundamento, e eu resolvi adquirir e ler. Então eu li e estudei ele completamente. Dentro desse livro existe um glossário de mecanismos de controle usados por grupos de alta demanda para recrutar, converter, controlar e reter membros. E esse livro, dessa autora, Luna Lindsay, me ajudou muito no meu processo de compreensão das razões que as pessoas mormons evitam conversar sobre o assunto da possível fraude da igreja, e ela me ajudou a compreender isso e a me recuperar dos traumas psicológicos e do abuso psicológico ao qual fui submetido, sem nem saber, sem nem imaginar que eu estava sendo submetido a abuso psicológico durante os meus 34 anos de idade. Então, queria que vocês ainda entendessem uma coisa. Digamos que existisse uma graduação de abuso psicológico dentro de grupos. Digamos que vá de 0 a 300 a graduação. Então, existem grupos saudáveis que
ainda assim usam alguns mecanismos que são instintivos do ser humano e a gente pode dar nota para eles de 50. Outros grupos podem chegar a 80. Os missionários, quando estão recrutando alguém, que chamam pesquisadores, os missionários já utilizam muitas dessas técnicas, desses mecanismos de controle mental, e eu diria que a pessoa que está entrando na igreja poderia dar a nota de 150. O limite seria 300, né? A partir do momento que você entra na igreja e passa aquele primeiro ano lá, desses 150 vai para 200, e dentro desse tempo, quando você entra no templo e faz as coisas que acontecem lá no templo, pula para 250. E se existe um 300, esse seria o campo missionário. É o que a igreja impõe sobre os missionários de tempo integral durante aqueles 2 anos e 1 ano e meio para as mulheres, 2 anos para os homens. Então, eu acho que ali chegaria a 300 de abuso psicológico dentro de um grupo, tá? E essa é a primeira parte. No vídeo seguinte, eu vou ler cada uma desses mecanismos, cada um desses mecanismos de controle mental, descrito pela Luna Lindsay, que ela apanhou de uma vasta literatura, inclusive alguns desses livros que eu mostrei aqui para vocês. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero sempre ser útil. Escrevam nos comentários o que vocês acharam do vídeo e que tipo de informação vocês gostariam que eu abordasse e como vocês gostariam da abordagem. E o que vocês pensam a respeito disso também, sobre a liberdade que o Mormon tem dentro daquele grupo, né? Ele tem mesmo liberdade? O que é que vocês pensam sobre isso? E queria indicar algumas páginas na internet que falam a respeito de controle mental e a influência indevida dentro de grupos. Tá? Obrigado pela atenção, até a próxima.